para a continuação das apresentações, eu chamo o nosso colega Márcio Olivério, da Universidade Metodista, para coordenar essas apresentações. O Márcio é doutor, mestre e graduado em Comunicação Social, especialização em Marketing pela Universidade Metodista de São Paulo, especialização em Planejamento, Gestão e Implementação de Educação à Distância pela Universidade Federal Fluminense, tem experiência na área de comunicação, mídias digitais e AD, e hoje é pró-reitor de AD para a Universidade Metodista de São Paulo. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua participação, Márcio. Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todos em nome da ABED. E nós vamos falar hoje sobre organizações exponenciais. E quando nós falamos de organizações exponenciais, nós estamos falando também de organizações que têm como característica a inovação, a escalabilidade, a flexibilidade e a rapidez. As edtechs, que são startups na área educacional, além dessas características citadas, elas trazem também a possibilidade de conectar o modelo de educação tradicional com a experiência de mercado, preparando estudantes para um cenário que valoriza a inovação e a liderança. Para participar dessa conversa, eu convido o Rafael Ávila, que possui graduação em Relações Internacionais pela Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais, mestrado em Estudos Estratégicos pelo Programa de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado na Escola de Ciências da Informação, a UFMG. Atualmente ele é diretor de inovação e internacionalização do Grupo Ânima de Educação, além de professor do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH. Ele também é professor do programa de pós-graduação do Estrito Senso do Centro Universitário UNA. Convido também Tiago Schaier, bacharel em administração pela FIAP, marketing pela Universidade Anhembi Morumbi e MBA em administração e negócios, diretor de comunidade do Comitê de EdTech da ABS Startup e cofundador e CEO da Future Education. Lembrando a todos que as perguntas devem ser formuladas por escrito, com clareza e objetividade, e devem ser entregues à recepcionista presente no auditório para serem respondidas no final da apresentação. Nós vamos iniciar essa conversa com a apresentação do Tiago Schaier. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Bom, o meu papel aqui é do ponto de vista da inovação a partir dessas startups que têm uma cultura inovadora. Quando a gente fala, o meu tema aqui é falar a inovação do ponto de vista da IES, mas nós não somos uma IES, nós somos uma aceleradora de startups de educação. E isso muda bastante coisa e, ao mesmo tempo, complementa o ponto de vista da inovação e como essas instituições de ensino superior estão se preparando para esse novo cenário do século XXI. Então, o ponto de vista que eu poderia contribuir nesse diálogo, a gente tem acompanhado o processo de inovação das instituições de ensino superior desse ponto de vista, do ponto de vista das empresas que estão inovando processos, inovando produtos, inovando serviços que são entregues pelas instituições de ensino superior. E o que a gente tem visto é que a contribuição dessas empresas, dessas startups, tem sido muito valiosa, ao mesmo tempo bastante desafiadora. Qual que é o valor que essas startups trazem para dentro, para o âmbito da gestão e da entrega do serviço educacional para uma instituição de ensino superior? Primeiro, a repensar como que esse serviço educacional é entregue, desde o ponto de vista de como ele é produzido, de como é gerido, como é feita a gestão dessa entrega e até o delivery, a entrega desse serviço. Então, o empreendedor ele traz o risco para si, assumindo esse risco, ele tem
uma capacidade maior de pensar em inovação do que a instituição de ensino que tem os seus processos definidos e pouca margem para erro. Então, uma das maiores contribuições que a gente pode ter nesse cenário de startups é que esses empreendedores estão assumindo o risco da inovação. Portanto, quando a gente olha a perspectiva de inovação das IES, existe esse grande ganho, né, que as IES podem assumir, que é trazer os empreendedores para inovarem junto com elas. E aí compartilhar esse risco, reduzir o risco de inovação. O desafio que tem é a cultura. Né? Há um choque de cultura, porque as gestões dessas duas empresas são completamente diferentes. A forma como uma startup opera é muito diferente. Né? O Márcio falou da agilidade, da inovação. Então, a startup opera com essa cultura. A IES tem os seus processos definidos, o modelo de gestão tradicional. Algumas estão fazendo um processo de mudança e aprendendo com esses métodos ágeis de gestão, mas a gente sabe que não é da noite para o dia que as coisas acontecem. O processo de inovação de uma IES acontece de maneira incremental. Não dá para a gente considerar que uma IES vai ser uma instituição disruptiva. Né? E aí a gente vai falar de organizações exponenciais. O que a gente pode considerar como uma organização exponencial? Se a gente for olhar o conceito defendido pela Singular University, é uma organização que pode e tem potencial de atingir 1 bilhão de pessoas. É impossível, né, a gente pensar que uma instituição de ensino vai conseguir atingir esse número. E muito menos uma startup brasileira. Mas a gente acredita nessa máxima e alguns empreendedores têm buscado esse cenário. O que tem por trás dessa cultura de querer atingir 1 bilhão de pessoas, de ter um modelo altamente escalável e assim por diante? A gente ganha na otimização dos processos, a gente aprende muito. Então, gera-se um aprendizado em termos de gestão de processo muito rico. Do ponto de vista que a gente tem visto, a gente tem acompanhado, hoje a gente já acelerou 22 startups de educação. Essas startups já captaram 2,5 milhões e a gente acompanha toda a implementação dessas startups nos seus clientes, na grande maioria delas nas instituições de ensino superior. E o choque que acontece, como eu falei anteriormente, é de cultura. A minha sócia, Juliana Massi, ela tem essa experiência de trazer a cultura para dentro de instituição de ensino superior, como coordenadora de curso e agora como coordenadora de ensino e aprendizagem, numa escola de educação executiva. E a gente então vem acompanhando do ponto de vista do fornecedor, de quem está prestando o serviço, e do tomador do serviço, que é a IES. E o que normalmente a gente percebe é que a mudança de cultura faz toda a diferença quando uma instituição de ensino superior quer inovar. Toda a diferença. Se a instituição de ensino não tiver a cultura da inovação, entender como essa cultura vai impactar no seu negócio, é praticamente impossível fazer alguma mudança. Né, Rafa? Então, quando a gente fala assim, vou implementar uma tecnologia, vou mudar a metodologia de sala de aula, qualquer mudança que a gente queira fazer tem que vir acompanhada de uma mudança de cultura. Senão vai existir um choque. E esse choque a gente tem visto, inclusive na educação básica, nem sempre é bom, nem sempre é positivo para o modelo financeiro e econômico da instituição. E é só para eu terminar minha fala, quando a gente fala que uma instituição precisa inovar e entrar nessa área das organizações exponenciais, ela tem que pensar que ela tem um modelo econômico. Esse modelo econômico sustenta o seu crescimento. Por isso, não dá para você mudar todo o modelo da noite para o dia. Não dá para a gente virar a chave e dizer assim, não, agora nós vamos ser uma cultura de startup dentro de uma IES que atende 10 mil, 20 mil alunos ou 300 mil alunos. Impossível fazer isso, né, gente? Então, mas se você conseguir capturar os elementos das startups, né, que é o modelo de gestão, que é a forma como elas fazem as entregas, a forma como ela reconhece o valor do seu produto, como ela se relaciona com os clientes. O ponto de vista da startup é sempre o ponto de vista do cliente. Ela está resolvendo um problema. Ela não está só entregando um produto que ela imaginou que faz sentido para esse cliente. Ela está lá ouvindo o tempo inteiro qual que é o problema que esse cliente tem. E todo dia esse cliente tem problema. Todo dia esse estudante tem um desafio. Todo dia tem alguma coisa para ser resolvida. Então, quando a gente pensa, mas as instituições não estão inovando, elas estão inovando. E elas inovam o tempo inteiro. Elas inovam nos processos. Pode não ser aquela inovação que a gente gosta de ver, né? Que a gente consegue valorizar, que é mais fácil de reconhecer. Mas tem processos, tem inovação acontecendo. Agora, o que a gente precisa, e assim como qualquer outra organização, empresa de qualquer setor, é dar mais um passo.
rumo a esse modelo de organização para o século XXI. Esse é o nosso ponto de vista enquanto do outro lado aí do balcão. Aí. Agradecer a participação do Tiago. Por coincidência, o Tiago recentemente fez uma pesquisa sobre startups edtechs, né? Startups na área de educação, e o Tiago foi uma das pessoas que me ajudou nessa pesquisa, pelo comitê da ABS, respondeu o questionário, e a gente tive a oportunidade agora de moderar essa mesa com a participação dele. Muito obrigado, Tiago. Rafael, mas essa questão uma das questões que identifiquei na pesquisa, nessa relação, você que vai falar sobre organizações exponenciais, é que parece muitas vezes que as instituições elas estão desconectadas das edtechs e vice-versa. Parece que são dois mundos diferentes, né? Então, muitas vezes a instituição, a organização, a IES, ela quer ter um perfil inovador, que muitas vezes é uma sala, faz uma sala bonita, a sala que sai em todas as propagandas, mas é uma coisa muito pontual, né? Você não tem um aprofundamento de um projeto, e essa é a maior reclamação das edtechs, que sofrem muito. Algumas pessoas que a gente conversou, né, tive a oportunidade de conversar, inclusive você estava mostrando do Renilson, a Bitools, e ele é uma pessoa que trabalha no segmento de edtechs há muito tempo, e ele falava assim, olha, 80% do mercado de edtechs está na mão do governo, e o governo compra mal, né? E essa é uma discussão também, inclusive de alguns segmentos, de melhorar a questão de como o governo pode comprar melhor, né? E comprar melhor não significa o mais barato, mas comprar melhor uma tecnologia que atenda às necessidades. Muitas vezes, na hora de o governo comprar, ele vai pela questão do valor. Eu vou passar agora para o professor Rafael, que vai falar um pouco sobre as organizações exponenciais e como a sua instituição de ensino pode se transformar em uma organização exponencial. Beleza, gente, obrigado. Eu vou ficar em pé, que eu não perco o vício de professor, né? Eu vou tentar, nós temos um passador de slides aqui, eu vou trazer para vocês um pouquinho minha experiência na inovação da Ânima, que eu estou há 4 anos e meio, mais ou menos. Eu sou um professor de carreira tradicional, graduação, mestrado, doutorado, fui coordenador de curso, diretor de pós-graduação, e nos últimos 4 anos e meio eu tenho dividido essa minha sala de aula com os projetos de inovação da Ânima. E aí eles me provocaram com esse tema, né, escolas do futuro, entendo o que são as organizações exponenciais e como a gente pode transformar as nossas escolas nisso. Eu tenho algumas provocações, uma delas tem muito em relação a como eu me porto dentro da sala de aula com o meu aluno. A primeira provocação é que eu aprendi sempre usando jogos. Eu fiz um mestrado em estratégia, eu sou especialista em guerra, guerrilha, terrorismo e armas de destruição em massa. Eu sou professor de estratégia. E eu aprendi no mestrado, eu tinha as teorias, né? Tinha a teoria de guerrilha, tinha a teoria do terrorismo, etc. E a gente fazia, vamos dizer assim, um mão na massa jogando jogos. O ideal é que a gente fizesse terrorismo no mundo real, né? Mas aí isso era um pouco difícil, né? Então, a gente usava jogos, simuladores e etc. E eu, quando comecei a dar aula, eu já trouxe isso para os meus alunos em 2004. Né? Então, a gente trabalhava os jogos. Né? Só que tem um aspecto interessante, que eu estava vendo o fim a uma palestra antes, é que eu sempre deixei meus alunos piratearem as coisas. Porque se eles forem comprar todos os livros, se eles fossem comprar todos os jogos, etc., eles não alcançariam o que eu tinha. Então, eu fui sempre um professor altamente permissivo, porque no limite o Xerox é uma pirataria, né? Então, assim, eu tenho que fazer minha culpa aqui, né? E dizer que a universidade é um lugar da pirataria. E eu, como aluno, fiz isso, e como professor, eu acabei também autorizando esse tipo de coisa. E foi muito interessante, porque nesse meu mindset, eu criei um movimento em 2011, que chamava-se EducaLeaks. Teve o escândalo do Wikileaks, documentos vazados pelo governo americano, né, por um funcionário e tal. E eu via muitos meus colegas reclamando de que os alunos acessavam a internet para pesquisar coisas e a internet era uma porcaria. Nossa, ela só tem coisa ruim. E aí eu virei para alguns colegas e falei, professor, já que o senhor é muito bom e a internet só tem coisa ruim, por que você não deixa vazar para a internet suas coisas?
E eu me lembro de eu ter colocado todos os meus materiais na internet. Eu coloquei texto, eu coloquei artigo, eu coloquei livro, a editora não gostou muito, mas eu coloquei minhas aulas, meus PowerPoints, meus jogos, e criei um movimento com meus colegas que chamou EducaLix. E eu sustentei ele uns 5 anos. E a gente tinha de tudo lá. O que me obrigava, inclusive, gente, como professor, a sair um pouco daquele meu padrão de aula. Porque eu sempre usava os mesmos slides. Às vezes eu dava uma aula que eu só mudava a data. E eu fazia isso 2, 3, 4, 5 anos. Então, de alguma forma, eu falava, você está sendo picareta. Porque não é possível que nada mudou nesses 4 anos em relação à guerrilha, terrorismo, etc. E aí, nessa trajetória minha, eu comecei a questionar o modelo que a gente estava usando na educação dentro da Ânima. Não era Ânima ainda, eu era do UniBH, foi comprado e tudo mais. E eu comecei a questionar o modelo de educação que a gente estava oferecendo. E aí, de tanto eu insistir, reclamar, brigar, eles falaram, ok, então qual é o modelo do futuro? Eu falei, não sei, mas vamos pesquisar. E aí vem essa trajetória minha, e chega hoje nas chamadas escolas exponenciais. Eu queria compartilhar uma coisa com vocês também, a respeito da forma como eu aprendi sobre inovação. Porque eu comecei a fazer de uma forma totalmente intuitiva. E depois eu descobri que eu fazia isso sem querer. Primeiro, eu fazia observação direcionada. Eu ia lá, via as escolas, o que eles estão fazendo, qual é o modelo pedagógico, qual é a metodologia, quais são as escolhas que eles fazem. Então, qualquer pessoa que vai trabalhar no segmento da educação precisa entender, gente, o que o mundo está fazendo em termos de educação. Mas eu descobri também, pelo meu olhar curioso, que eu fazia uma chamada observação aleatória. Eu ficava olhando inovações em outros segmentos. Inovações no segmento da bebida, inovação no segmento, sei lá, qualquer que seja, indústria automobilística. E isso trazia uma série de insights que eu não conseguia ver dentro da educação. Isso o Tom Kelly escreve muito nele nos livros, né? Ele é famoso na IDEO, né? Do design. Ele fala, cara, olha outras indústrias, vê o que está acontecendo. Conversar com stakeholders. Durante muito tempo, a gente sempre olhava e falava assim, isso aqui é sensacional para o aluno, mas eu não perguntava para ele. Eu nunca perguntei para o aluno. Tantas inovações, gente, foram para o ralo, e eu sou responsável por isso, porque eu não conversava com o principal interessado, que era o estudante. Eu tinha um olhar de professor sobre o estudante, mas não do estudante. E aí a gente começou a fazer isso com mais frequência. Pesquisas de tendência. E aí eu vou falar da forma... todo mundo me conhece como Rafão, tá? Então, Rafael Ávila não existe. Tem modismo nessas pesquisas de tendência o tempo todo. Quem recebe um relatório da NMC, Horizon, sabe que tem modismo. E quem está falando de organizações exponenciais hoje, tem modismo. E quem está dizendo no LinkedIn que trabalha com inovação, tem modismo. Então mas é óbvio que pesquisas de tendência nos ajudam a vislumbrar coisas que eventualmente a gente não lançou luz sobre, certo? Aí vem as pesquisas acadêmicas. E é uma coisa que eu falo muito com as startups que eu abrigo dentro da Ânima. E que nascem na Ânima, inclusive. Gente, não ignorem as pesquisas de ponta acadêmicas. Se você é uma startup de saúde, se você não está lendo a Nature, você tem um problema, cara. Porque você não sabe o que os pesquisadores estão falando lá na ponta, de alto nível. E por fim, gente, aí que vem os insights. Porque a gente tem a sensação de que as coisas brotam na nossa cabeça como se fossem, né, ideias. Gente, os insights são resultados de todo esse processo. E aí, como professor, a gente vem com um clichê, que a única certeza que a gente tem hoje, gente, é que as coisas vão mudar. E vão mudar muito rápido. E a gente não está conseguindo acompanhar essas mudanças. Para nossa sorte, escola, é que daqui a 15 anos eu já vou ter professores que foram educados num outro modelo de educação. E, portanto, eles não vão reproduzir a lógica do offline no online, porque eles já serão nativos digitais, eles já terão mindset digital, eles já entenderão que os jogos são não só para o lúdico, como é a minha geração, e sim, pode-se aprender com jogos. Então, assim, essa turma minha de transição, ou ela se adapta, ou ela
deixa de fazer parte do jogo. E daqui a 15 anos, gente, nós temos professores que já nasceram com outro mindset. E por isso que todo o processo de futuro, ele é construído pelas decisões que você toma agora. Então, muitas vezes, eu sofro pressões óbvias por ser da área de inovação, e essas pressões são porque eu estou trabalhando com a projeção de uma possibilidade, porque o futuro não existe, a não ser decorrente das coisas que você vai escolhendo ao longo da sua trajetória cotidiana. Por isso que o Alvin Toffler tem essa frase que é muito impactante. Pois bem, aí, vou aceitar a provocação do Tiago, de que as escolas, na maioria das vezes, elas vão na inovação incremental. É verdade. Só que tem um ponto, Tiago, que eu acho que a gente aprendeu muito com as startups, é que às vezes algumas inovações incrementais, elas podem estar abrindo o caminho para o mundo disruptivo. Então, eu vou contar para vocês, por exemplo, a história da Anima. Lá na Anima, nós propusemos, em 2013, currículo híbrido. O online e o offline convivendo harmoniosamente. Demorou 4 anos para o pessoal falar assim, beleza, faz sentido eu ter o melhor do presencial com o melhor do online. Porque são 2 mundos que podem se complementar, eles não se degladeiam necessariamente. De currículos flexíveis, que a pessoa pode escolher a trajetória dela. Porque isso significa o aprendizado. A gente começou lá a encarar o professor, gente, não como um conteudista, mas como mentor de uma trilha de aprendizagem. Porque se eu for professor, continuar achando que eu sou dono do conteúdo, e o conteúdo está disponível porque tem uns professores que deixam os outros piratearem, está na mão dos alunos, significa que eu perdi a minha função. Mas se eu sou um curador de conteúdo, se eu sou um criador em alguns momentos, se eu sou um distribuidor, mas se eu sou um mentor que ajuda o aluno na trajetória de aprendizagem, eu ressignifico o papel do docente. Se eu crio e ajudo os estudantes a encontrar os seus projetos de vida e de carreira, e é projeto de vida mesmo, porque muitos dos nossos alunos estão buscando o quê? Os seus sonhos. E aí eu vou usar um exemplo que é assim, a gente trabalhou desde o início com a startup, inicialmente a gente trabalhava como se elas fossem fornecedoras. Gente, qualquer escola, qualquer organização educacional, ou qualquer organização de forma geral, que trata startup como fornecedor, mata a startup. Porque eles não funcionam assim. Então a gente começou a trabalhar, depois de errar algumas vezes, as startups sendo nossas parceiras, co-construindo aquilo que a gente queria chegar. Nós temos hoje uma plataforma que trabalha o desenvolvimento de habilidades socioemocionais desenvolvidas com a Tamboro do Rio. E foi em parceria. Não foi aquela coisa, você me entrega isso. A gente foi construindo o conceito, foi fazendo MVP, foi testando, foi errando, foi ajustando em parceria. E aí, também em parceria, nós começamos a notar a necessidade de encarar que a universidade não tem resposta para tudo. E que, portanto, a gente precisava criar labs, laboratórios de experimentação. A gente também não consegue criar todas as startups que a gente precisa. Mas se a gente criar os espaços de inovação para essas startups nascerem, isso faz sentido. Então a gente começou a... Não é como montar um escritório estilo Google e achar que a questão vai ser resolvida. Mas foi aos pouquinhos mudando o mindset das pessoas, dos alunos, dos professores, dos diretores, dos donos da minha empresa, que a gente foi criando a cultura do coworking, do colaborativo, até uma hora que eles viraram e falaram assim, poxa, mas não tem nenhum lugar para a gente estar. Agora eu faço lugar. E geralmente as pessoas invertem, né? Criam um escritório lindo e depois as pessoas chegam lá e falam, não sabe o que fazer com aquilo. A gente foi mudando a mentalidade e foi entregando isso. E aí, onde que entra talvez o grande ponto? Há 5, 6 anos atrás, falar de inteligência artificial, falar de blockchain, falar de mobile, era uma coisa absurda. Só que a gente tinha uma área chamada de ambiência digital e que hoje, por exemplo, a gente testa. Eu tenho 3 disciplinas, na verdade 2 são minhas e uma eu ajudei a criar,
que são feitas em forma de app. Eles são aplicativos mobile, eles são gamificados e eles estão gratuitos para quem quiser pegar. Ah, mas o professor vai ganhar dinheiro como? Eu resolvi que não vai ser ali, por enquanto. Ou pelo menos eu vou testar o quanto as pessoas viralizam o meu app. E aí foi interessante que eu criei um app chamado Minha Facu. É um beta. Como se dar bem na faculdade. Era isso, gente. Eu peguei matérias de metodologia científica, de métodos e técnicas, juntei tudo numa linguagem muito mais fácil. Criei um app chamado Minha Facu e nunca divulguei ele dentro da Anima. E ele faz um sucesso enorme no Nordeste, onde a gente não tem escola. Porque viralizou lá. Agora que eu estou anunciando que eu tenho isso. Bom, o fato é que isso tudo foi sendo construído e nos ensinando que se a gente continuar utilizando as ferramentas lineares, aquela incremental, né, usando o que foi tendência no passado para prever um futuro exponencial, gente, nós estamos perdidos. Mais do que isso, a gente sempre trabalha com os nossos paradigmas. O paradigma de escola, de sala de aula, de professor, ele já mudou. As pessoas tem algumas que não querem ver isso. Então, paradigmas que funcionaram, não necessariamente funcionarão. Bom, quem já leu o livro Organizações Exponenciais? Bom, está se tornando na gestão best-seller. Basicamente, os pilares das organizações exponenciais são, gente, mundo digitalizado. Então, aqui está todo mundo confortável com isso. Né? Segundo, desmaterializado. Imagine você ter uma empresa de carros em que você, obviamente, não tem controle sobre nenhum. Ou que os ativos podem ser desmaterializados. Uma organização desmonetizada. E nós vamos explorar muito isso sobre a questão das escolas. Por quê? Porque até hoje eu dependo de mensalidade, não é? Imagina eu desmonetizar, gente, uma universidade que depende de mensalidades. Isso é a lógica da exponencial. Disruptivo, que tirando todos os modismos, gente, é algo que realmente transforma uma área, um segmento, de uma forma substancial. Democratizado, a gente entende que é dar acesso. E aí, eu não vou ganhar dinheiro, vou dar um exemplo, e vocês me desculpem quem, né, a gente pode debater, mas eu não vou ganhar dinheiro com mensalidade. Ou a minha mensalidade não pode ser aquele pacotão de R$2.000, em que estão todos os serviços lá. Pode ser que eu não queira comprar uma parte do pacote. Eu não quero comprar o prédio, eu não quero comprar o banheiro, eu não quero comprar a cantina. E aí nós vamos ver que isso tem muita lógica de como as organizações exponenciais operam. E por fim, gente, o quinto pilar é que as organizações exponenciais e as transformações que elas geram são dissimuladas. Elas parecem ganhando em incrementalidade e, de repente, ela faz uma curva exponencial. Imagina quando um Uber da vida surge. Tem 10 carros, 3 pessoas querendo. Imagina como essa curva vai se alterando. Mas eu vou explorar isso mais para frente. O problema é que a gente constrói os nossos produtos, serviços e soluções de maneira linear, incremental, sequencial, averso ao risco. Não posso mudar o modelo de educação que eu tenho hoje, porque é isso que garante, né, o pão de cada dia. Mas o problema é que aí a gente não arrisca. E mais, as decisões, gente, elas são intuitivas de líderes, que é o famoso assim, ó. A maioria das lideranças das organizações, gente, vão num feeling. Num mundo que é totalmente orientado para dados, big data, etc., a gente não precisa mais disso, né? A gente pode usar outras formas. E como é que a gente constrói isso, né? A gente gera uma ideia, faz uma triagem, desenvolve um conceito, faz uma análise de negócio, propõe um beta, implementa, comercializa, precifica. As startups não fazem isso. Quantas vezes startups já lançaram a coisa do mercado, já foi, já voltou, já passaram por aquelas espirais de transformação que o Eric Ries trata no Lean Startup, e você nem viu.
Quantas plataformas, quantas edtechs estão surgindo, a gente não faz nem ideia. Aqui a gente está vendo das parceiras, né? 8, 10, não sei. Gente, mas existem uma infinidade de startups de educação. Agora, numa organização como essa, a questão é a escala, é a razão de ser, é escala e internacionalização. Mas aqui a gente acaba fazendo de um jeitinho para e passo. Pois é, aí a pergunta é, o que é uma organização tradicional? E isso vale para a escola também, e vale para os nossos negócios. Gente, as decisões são top-down. Existe uma estrutura altamente hierarquizada. Dos modelos que nasceram das escolas militares. Não é isso? Ó, o general mandou fazer isso, então estou fazendo. As startups, elas estão muito mais horizontalizadas e de decisões muito mais coletivas e colaborativas. Gente, intolerância ao erro. Você tomou essa decisão e prejuízo, demissão. Gente, organizações têm que ser espaços de aprendizagem, como são as escolas. É uma ironia você fazer parte de uma escola e não tolerar o erro, né? Você não passou na média aqui, toma o pau, vai embora. Né? Pensamento linear sequencial, já falei. O planejamento estratégico, que é um negócio sensacional, é a extrapolação do passado o tempo inteiro. A gente fez assim, deu certo. A gente fez assim, deu certo. Então, no futuro vai ser exatamente dessa forma. São orientadas para resultados financeiros. Então, por isso que dificulta, inclusive, as nossas decisões de inovar. Ah, mas isso vai gerar quanto? Não sei. Mas isso vai custar quanto? Bom, eu tenho uma ideia. São organizações que inovam a partir de dentro, e aí eu vou trazer para vocês os modelos que a gente propõe, inclusive com a junção das startups. Processos inflexíveis, e as pessoas adoram os processos, né, gente? Não para quem é aquariano com ascendente em aquário, né? Outro dia um dos diretores da empresa virou e falou assim, aí, vocês já enquadraram o Rafão? Sou eu? Eu falei, gente, se vocês me enquadrarem, vocês me matam, né? Por quê? Porque a gente precisa dessa não enquadramento. Controle dos próprios ativos, e eu falo com as escolas, gente, para de comprar prédio, não subir prédio. Uma hora você vai perder todo o sentido, você vai ter 2 prédios para atender tudo que a gente atende hoje. Porque é o mesmo raciocínio do meu avô, né? Você tem que ter posse de alguma coisa, tem que ter onde cair morto, e geralmente é um imóvel. Pergunta se minha filha, gente, vai pensar nisso num mundo em que o acesso é mais importante do que a posse sobre as coisas. Minha filha provavelmente não vai ter carteira. Porque ela não vai. Para que eu vou ter carteira, gente? O carro me pega onde eu quero, me leva. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou ter casa se eu posso morar onde eu quiser? Então, e ela é investida no status quo. Isso é uma organização tradicional. Será que a nossa escola é assim também? Os nossos modelos? Agora, como é que a gente se transforma digitalmente para esse mundo exponencial? A gente tem que combinar novas técnicas organizacionais, gente. Você não quer mudar a escola com o mesmo modelo. Então, você tem que mudar, inclusive, a forma que você organiza a escola. Segundo, você tem que pegar essas tecnologias aceleradas. O meu app, chama Inovação e Futurismo, tem um bot de inteligência artificial do Watson dentro dele. Então eu fiz uma disciplina gamificada, mobile, com inteligência artificial. E que deu problema para burro, mas foi ótimo. Porque a gente aprendeu como não errar no bot. Certo? Por exemplo, eu treinava o bot a mandar uma respostinha atrevida para o aluno. O Rafão não me autorizou a dar essa resposta. Aí se o aluno faz 3 perguntas e não autoriza, ele fica puto com o bot. E comigo. Né? Bom, essas organizações exponenciais têm essa estrutura. Vamos ver se a nossa escola, nosso negócio, consegue ocupar pelo menos uma dessas posições. A gente nasce em ambiente baseado em informação? Seu negócio nasceu baseado em ambiente de informação? Acho que a maioria de vocês aqui sim, né? Seu negócio se baseia em acesso e compartilhamento. A provocação. Se eu estou fechando em cluster, não pode. Tem que ter 8 códigos, não sei o quê.
Cara, isso vai te dar um problema no futuro. Porque os caras compartilham, desde que nasceu o Napster, e que daí deu origem, sei lá, essas tudo, até chegar no Spotify, o bacana do negócio é compartilhar, trocar, etc. Plataforma de compartilhamento de game, plataforma de compartilhamento daquilo. Você tem que saber ganhar dinheiro com outra coisa, não fechando o seu mundinho, na lógica das OX, tá? Elas recrutam pessoas para propósito. Se eu for pagar o professor, tipo eu, para tudo, eu vou sair muito caro. Mas se eles me derem assim, eu quero criar um jogo e deixar disponível para os alunos usarem. Beleza, está aqui a ferramenta, o espaço, vai lá, tem mentoria, quebra o pau. Aí eu vou fazer. Porque se a sua relação com o seu professor, por exemplo, só depende do salário e tudo mais, gente, isso não alavanca uma comunidade como as organizações exponenciais alavancam. Eu não estou falando que o nosso modelo está errado e que esse aqui está certo. Estou trazendo um mindset diferente. Custos marginais beiram zero. Pensar no Airbnb. Eu não tenho casa, porque é do cara que está lá, né? Eu só facilita a transação. E gasto muito pouco com isso. Então, imagina, eu tenho aqui toda uma plataforma de conteúdo para o aluno. Eu faço um Uber da educação, não é isso? Um Airbnb. Acessa aqui essa aula de metodologias e tal. Cara, quanto custa essa parada? Custa R$1. E eu ganho 25% em cima de R$1. Vai fazer muito sentido para esse tipo de organização. Porque a informação é o principal ativo, mas ela tem que estar ali para os caras. Eles acessam recursos que elas não possuem. Porque a minha universidade acessa um recurso que ela não possui, que sou eu. É o meu conhecimento, a minha metodologia, a minha forma de interagir com o aluno, não é isso? Então, de alguma forma, eu não precisaria da escola, né? Se eu criar, gente, um mecanismo direto que eu ganho dinheiro sem precisar da universidade, eu não vou fazer isso. Eles retêm parte do meu salário. Por isso que eu estou estudando isso agora. Para ver como eu me livro do meu emprego, entendeu? Bom, elas lidam com informações estáticas, mas também dinâmicas. Porque a gente não pode receber um relatório do negócio daí a 6 meses. Se a gente não for diariamente um dashboard, né, absolutamente flexível e em tempo real, as nossas decisões são voltadas no passado. Diga. Oi. As startups mais maduras acompanham métricas todos os dias, que é algo que muitas empresas só fazem isso a cada trimestre ou semestre. Esse é um grande aprendizado para trazer para as empresas, né? Imagina as avaliações institucionais. Só daí a 6 meses que eu tenho uma. Aí, às vezes, um dia que eu estava... Semana que tinha avaliação institucional, gente, eu estava aterrorizando os alunos. Aí minha avaliação tem um viés, né, o viés do estresse lá. Cara, aí eu vou lá ser avaliado, teve um semestre eu separei, e no outro semestre eu perdi minha avó. Aí 2 semestres lá, eu estou com uma avaliação institucional ruim. Aí eu sou demitido. Sendo que no resto eu estava lá. Então, assim, cara, tem ferramenta, tem dinâmicas que registram os dados do mundo o tempo todo. E isso são organizações exponenciais. Estão entediando vocês, gente? Tá. Então, qual que é o caminho que a gente tem para criar uma OX? Gente, a primeira é eliminar a camada gerencial. É ir para a cultura da startup. Agile, squad e grupos interdisciplinares. Não adianta colocar todo mundo de TI junto. Gente, o cara de TI só vai discutir TI no mindset de TI, no conceito de TI. Aí você põe lá um antropólogo no meio. Os caras falam, que isso, velho? O que esse cara fuma, né? Aí, gente, mas o negócio vai mudando, as perguntas mudam, o olhar muda. Acabar com essas camadas e criar essas equipes para o projeto. A Anima não faz isso ainda, mas está fazendo agora. Lembra que a gente é uma área de 4 anos e meio, de uma organização, gente, que tem escolas ultra tradicionais. Aqui em São Paulo são Judas. Totalmente tradicional. A gente às vezes tem que entrar chutando a porta. A gente, né, assim, às vezes tem que entrar passando por outro caminho, mas vai mudando. E aí,
só para a gente já ir finalizando, uma coisa que o Tiago comentou que é muito interessante. Gente, uma saída para a sua escola se tornar exponencial é tentar fazer isso de dentro para fora. Mas qual que é a chance disso dar certo? É muito pequena, porque a escola é como um organismo vivo, né? E vai estar cheio de gente lutando contra qualquer mudança. Gente, é muito difícil. Você tem que ter muito apoio das lideranças, você tem que ter uma visão de longo prazo, tem que ter, não é nem resiliência. É o que resiliência é, volta para o estado original depois da pressão, né? Estado original, gente, é status quo. Você tem que ser antifrágil, largar de mimimi. O setor da TI não quer colaborar comigo, cara. O pessoal da pedagogia está reclamando que a gente não define se isso é Paulo Freire ou se isso não sei. Cara, desculpa, gente. Larga de ser frágil. Aí tem a vantagem. Eu fui professor de Kung Fu 22 anos. E aí, é sério. O Lucas já ouviu isso, né, Lucas? Eu fui professor de Kung Fu, fiz Kung Fu dos 11 anos até os 32, mais ou menos. E eu fui jogador de rugby. Sabe assim, você virar a casca grossa? Eu tive uma mãe que era pior que o rugby e o Kung Fu junto. Bom, então, gente, uma spin-off da sua escola pode ser um caminho. Uma organização que vai nascer totalmente fora da sua organização. Porque se você depender do orçamento da sua organização, do mindset das lideranças, gente, eles vão te consumir, te destruir. Então ela nasce com produtos habilitados para a informação e as funções do negócio fora da organização. Só que o que precisa ser observado e ou construído? Vocês vão ter que ler o livro, Organizações Exponenciais. Resumo ou cast? Pronto, aqui, ó. Eles trabalham, gente, com 3 conjuntos de coisa. Essa nova organização tem que ter um propósito transformador massivo. Não é aquela transposição militarista de visão e missão. Esquece isso, gente. As pessoas seguem propósito. Se você virar para mim e falar assim, vamos fazer um negócio que os alunos vão... Aí eu falo, vamos. Propósito. A segunda, eles trabalham com o que eles chamam de ideas. Interface, estudante ou escola, ou professor, dashboards, né, que são essas estruturas. Eu não vou falar disso, vocês já manjam disso demais. Processo de experimentação o tempo todo, né? Autonomia. Se você começa a enquadrar, gente, enquadrar o estudante, enquadrar o professor, isso não vai dar boa coisa. Além de tecnologias sociais. Por quê? Porque as pessoas estão começando a se preocupar com os impactos, né? Ainda estão começando. Eu agora estou me tornando professor de yoga. Mas não é aquelas yoga de posição, não, porque dá para ver pelo shape que não dá para ficar nas bananeiras. Gente, mas assim, nós estamos na fase de transição, por isso está tudo muito confuso, mas nós estamos nos moldando para uma outra fase, em que a gente vai se preocupar, querendo ou não, a maioria, com as questões de impacto social e ambiental. Ele também trabalha com o que eles chamam de scale, né? Gente, as equipes são montadas segundo a necessidade. Você mobiliza comunidades, gente. Tem comunidade de programador que fazem os códigos para você de graça, pelo prazer de fazer os códigos. E você está lá pagando. Às vezes eu chego e falo com os caras assim, cara, eu estou com esse problema que vai resolver a vida do aluno. Não é para a escola ganhar mais dinheiro, é para resolver o problema do aluno. Os caras programam para mim. De grátis, como dizia, né? Algoritmos, os ativos são alavancados e principalmente geram engajamento. Eu vou pular isso aqui, porque vocês vão ter que ler na internet, né? Porque eu quero chegar na minha conclusão aqui, porque eu não sabia do modelo da apresentação, né? O que seria uma escola exponencial, então? Tem alguns caminhos. Tentar nascer uma escola com aquelas lógicas, propósito transformador massivo, dashboard, voltado para a informação dentro dela. Então, naturalmente,
ela iria ocupando cada vez mais espaço e ia mudar de dentro para fora. Esse é o modelo, na minha opinião, mais difícil. Segundo, que eu comentei, é uma escola fora da escola. A gente tem um projeto lá que a gente chama de IMA, Iniciativa Modelo Ânima. É uma escola que eu não me preocupo com MEC, não me preocupo com regulação, não tem relação com o professor atrelado a conteúdo. É outra coisa. Obviamente é quase uma área 51. Tem um monte de alienígena lá, entendeu? Cara, mas e se houver uma desregulamentação? E se os alunos do futuro, que não é uma coisa muito louca, não se importarem com o diploma? Porque na Europa acontece isso, nos Estados Unidos acontece isso. Os caras falam, cara, não estou nem aí para o diploma. Eu quero os nanodegrees. Eu quero as microcertificações. Rafael, o diploma mesmo. E quem que vocês estão atraindo para esse modelo? Quem são os alunos lá? São aqueles alunos que ficavam fora da sala de aula jogando truco, tomando cerveja. O cara não... Né, Lucas? O Lucas foi aluno da nossa escola. Ele não consegue formar lá, gente. Com todo respeito. Não conseguiu naquele modelo de sala de aula. Ele não consegue. E eu falo, gente, eu odeio ficar na sala de aula, assim, tem horas. Tanto que no Anima Lab, que é onde tem uns espaços maker, impressora 3D, corte laser que a gente criou lá, é o lugar que eu fico. É o lugar que eu levo meu aluno. Eu quero ir para o museu. Eu não quero ficar em sala de aula. Então, a gente atrai esse tipo de gente, né? E aí, esse MVP pode se tornar seu novo negócio, a nova escola. Diga. Isso. Escola de Felicidade Online do Lucas, nosso ex-aluno, ok? E eu vou ser professor de yoga lá, né? Isso, tá. Então, não estava na programação o jabá, né? Mas já fizemos. Bom, gente, e a terceira? É parar de vender o pacote da universidade, que a gente chama isso de unbundling e rebundling, que é assim, eu vendo tudo no pacote. Eu vendo a cantina, eu vendo desde o serviço de atendimento ao aluno, tudo. Cara, fragmenta isso e reconstrói. Pode ser que um pedaço dele tenha um MVP, outro pedaço, outro MVP, outro pedaço é feito por uma startup, outro pedaço. O que é o core business da educação mesmo? A relação professor-estudante através de conteúdo, linguagem, plataforma. Fica com isso, ou pode até arriscar, e começa a testar os outros modelos. Então, ou eu vou nascer dentro, ou eu vou criar uma spin-off, ou eu vou pegar meus serviços, gente, quebrar eles e começar a testar. Tranquilo até aí? E aí vocês vão ter que responder essa pergunta. Qual é o problema que você quer resolver nessa escola? Eu queria resolver o problema do Lucas, que não consegue ficar na sala de aula com o professor 1h40 falando na cabeça dele, igual eu estou fazendo aqui. Igualzinho. Qual é os objetivos e resultados chaves que eu tenho? Mas não é para daqui a 5 anos, não, gente. A Chaos Pilot, que é uma escola que eu admiro na Dinamarca, os caras mudam com frequência seu currículo, porque os projetos mudam. A Singularity, famosona, Salim Ismael e tudo mais, os caras mudam o currículo a cada 6 meses. Porque eles estão em outro mindset, né? Não importa o Mac deles. E para o Chaos Pilot também não importa. Quem é a equipe dessa escola? Pode ser professor, é só quem tem mestrado, doutorado? Não, professor para mim qualquer um, inclusive um aluno. Um cara de startup que é mentor de outras. Quem tem habilidade de descoberta e quem tem habilidade de execução. Porque não pode ficar só os doidão pensando. Tem que ter capacidade de executar. E rápido, né? Como é essa sua plataforma? Como é que você conecta as APIs nela? Pensa a API de uma forma mais metafórica, não é só, né, o algoritmo com o algoritmo. Como é que você conecta essa educação? Ela é uma nova cultura ou é uma cultura repaginada? Como nós estamos entrando na era de aquário, gente, não é 1969 não, tá? As coisas dos hippies. É um pouco mais recente. Nós estamos repaginando ou nós estamos criando uma nova cultura? Nós estamos usando a tecnologia como auxiliar ou como core? Porque dentro da lógica de organizações exponenciais, a tecnologia desaparece.
Você não tem que preocupar com o aplicativo. Ok? E a gente ainda está muito olhando para a tecnologia achando que ela é a solução de todos os problemas. Ô, Rafão, e aí Pois não. está a diferença entre inovação tecnológica e inovação baseada em valor, né? Exatamente. E aí, gente, você conhece a necessidade do seu cliente, a sua abordagem, o benefício gerado pela sua abordagem e seus competidores? Isso é um livro fantástico que chama Innovation, The 5 Disciplines for Create What the Customer Want, que é daquela Stanford Research Institute, dos Estados Unidos, onde eles criaram coisas irrelevantes, tipo HDTV, mouse, interação homem-máquina, e agora estão fazendo impressora de órgãos humanos e tudo mais. Se você conseguisse responder isso e encaixar seu modelo aqui, você tem uma chance de criar uma escola exponencial, que vai ser digitalizada, democratizada, desmonetizada, dissimulada, disruptiva e tudo mais. Só lembrando, para finalizar, que as organizações exponenciais tendem a eliminar os gatekeepers, que são a própria universidade. Ok? Ó, a gente tem que ficar esperto com isso, porque organização exponencial, plataforma, a gente elimina a gente. Se a gente não souber refazer. E elimina o efeito pacote. Você compra um professor, mas junto você tem que pagar aquele monte de coisa. Bom, era isso que eu tinha para falar, gente. Valeu. Bom, eu vou fazer tem mais 30 minutos, né? Até 6h30. Eu vou fazer 2 provocações aqui. Vou começar pelo Tiago. A Naviras Ventures, que é uma ONG da Austrália, ela começou a fazer em 2017 um mapeamento de edtechs no mundo. Quantas empresas existem no mundo? Está na 4ª fase, mais de 15 mil empresas cadastradas. E recentemente eles fundaram lá uma ONG, onde estão reunindo o governo, as universidades, as edtechs, porque a proposta é que o setor de edtech na Austrália seja o 2º maior setor da economia, só perdendo para as fintechs, né? Trazendo para o Brasil aqui, já que você tem uma relação lá com a BS Startups, no Comitê de Edtechs, qual a grande dificuldade de uma edtech e como que as instituições de ensino podem se beneficiar das edtechs, dessas startups? Tá? 15 minutos. Legal. O principal desafio das edtechs no Brasil é captar investimento. Esse é um dos primeiros pontos. Mas eu não diria que é o ponto que impede de uma startup nascer. Né? Dá para se fazer startup sem dinheiro algum, né? E a gente tem vários exemplos disso. Entretanto, esse primeiro capital ou capital para financiar a operação da startup pode vir dessas parcerias com as escolas e universidades. Uma vez que a escola e a universidade já tem o capital, já tem o aluno, né? Já tem os ativos, já tem o canal, já tem tudo aquilo, esse é um bom ponto de partida para as startups começarem, né? Mas precisa ver essa abertura das instituições de ensino. Elas precisam estar abertas para poderem construir esse modelo que o Rafão acabou de apresentar aqui. E aí esse é um bom ponto de partida. O outro desafio das startups é o mindset do próprio empreendedor. A gente recebe alguns empreendedores lá na Future Education, né? Nosso trabalho é esse. E a gente tem um misto, né, de formação desses empreendedores, de experiência que esses empreendedores trazem. A grande maioria dos empreendedores que já passaram pelo nosso programa tem alguma experiência em educação. Normalmente de 1 a 5 anos de experiência em educação. Isso é muito pouco, perto do que eles poderiam conhecer de educação, e gera-se um gap enorme para o tipo de solução que eles poderiam construir. Então, eu acho que o segundo ponto é que esses empreendedores precisam estar melhores preparados para atuarem no mercado educacional. Tá? Isso que a gente tem percebido e recebido lá. E aí é um dos pontos que a gente tenta ajudar o empreendedor. É entender a fundo a educação. Não é entrar no mindset da educação, mas entender de fato quais são os problemas que vive a educação. Então, acho que o Rafão trouxe coisas muito legais aqui, que muitos empreendedores não pensam quando olham para uma instituição de ensino. Eles ainda querem vender para a instituição de ensino e desenvolvem soluções tradicionais para atender essas instituições de ensino. Então, de novo, repaginar a cultura
achando que está fazendo de fato uma inovação que vai ajudar, e nem sempre é isso que acontece. Então o empreendedor precisa ter também um mindset inovador, alinhado com o futuro. Eu acho que, por último, é que precisa haver uma articulação completa do ecossistema, né, para que a gente consiga ver startups de educação resolvendo problemas reais da educação, que a gente consiga ver, de fato, as instituições se beneficiando disso. E esse ecossistema envolve o próprio empreendedor, de novo, com um mindset diferente, as instituições participando mais dessa mudança, o governo reconhecendo e apoiando essas iniciativas, a sociedade também apoiando e reconhecendo essa mudança. Porque quando a gente fala da inovação dentro da sala de aula, tem muitas instituições, a gente tem visto isso de montes. O pai reclama que houve uma mudança no modelo de ensino. E o pai vai questionar a escola. Por que meu filho não está mais trazendo lição para casa? Por que meu filho agora está fazendo engenharia, trabalhando com game ou fazendo não sei o quê e não está estudando cálculo como deveria estudar? Ele não tem mais cálculo em engenharia? Tem instituição reconhecida, famosa, que não está usando mais cálculo em engenharia, não nos primeiros anos. E aí isso é um choque. Eles tiram os filhos dessas instituições e levam para as mais tradicionais. Então veja como é sempre... o processo de mudança não é simples, né? Não é fácil da gente entender quais são as variáveis que vão fazer com que a mudança aconteça, que a inovação aconteça. Então, nesse cenário complexo, a gente precisa reunir todo mundo que tem interesse em que isso aconteça e começar a criar núcleos de colaboração, diálogo, para entender, por exemplo, lá em Minas, você participa de um, né, Rafão? Aqui em São Paulo a gente também tem nosso núcleo, de vez em quando a gente interage e tudo mais. Tem lá no Ceará, tem no Sul. Dá para ter um diálogo mais integrado? Eu acho que esse é um desafio que a gente poderia começar a pensar. Eu acho que eventos como esse, BET e tantos outros que acontecem ao redor do mundo estão engajados nesse momento, né, de tentar integrar essa visão e ver como é que as ações conseguem executar de forma mais rápida essa mudança. Então, a gente aposta muito nesse cenário, assim como a Navitas. Os Estados Unidos tem um fundo de 4 bilhões de dólares que está sendo gerido pela New Schools, que é um fundo que já tem aí quase um pouco mais de 10 anos. Eles captaram 4 bilhões de dólares em dinheiro de filantropia para investir em 10 anos na educação americana. É uma coisa assim inacreditável. Eles têm 3 teses para investir esses 4 bilhões. O primeiro investimento vai ser feito na construção e criação de novas escolas e escolas inovadoras e na reformulação de escolas tradicionais para escolas inovadoras. O segundo é no desenvolvimento de edtechs. E terceiro, em advogar a respeito da inovação educacional. Então é muito dinheiro financiado por iniciativa privada, Fundação Bill Gates, Zuckerberg, Dell e assim por diante. A gente precisava de um movimento no Brasil exatamente como tem lá fora. Na Vita, a Austrália está fazendo esse movimento, que é incrível. A gente acompanha, a gente contribui lá para a Navitas. Vai sair um capítulo de São Paulo sobre qual que é o índice de inovação em educação, considerando as edtechs em São Paulo. A gente deu uma contribuição para esse capítulo. Então, convido vocês para a gente estender esse diálogo para além desse evento. A gente tem lá no nosso site uma abertura para isso. Qualquer um de vocês se identificam, se vocês são mantenedores, professores, estudantes, pais, e para a gente poder estender esse diálogo, e a gente compartilha esses desafios lá na BS Startups, em outros grupos, para que a gente possa conseguir entender e executar de forma mais rápida. Rafão, lá na Universidade Metodista a gente vai realizar um evento de capacitação dos professores de início de semestre, e a ideia é justamente a gente refletir sobre a educação, sobre o nosso modelo, sobre o papel da universidade. Você colocou o bode na sala aqui, imagino que tem muita gente que vai passar a noite em claro pensando nisso, mas acho que esse papel é importante, a gente precisa ter essa reflexão. Tem conversado com algumas edtechs, com algumas startups, e algumas questões estão surgindo. Primeiro que a instituição de ensino ela é um grande navio, né? E essas edtechs são jet skis. Então, qualquer movimento que você faz numa instituição de ensino demora muito, você tem que conversar com muita gente.
E isso é muito complicado. Eu conversei com uma startup que nasceu uma EdTech, nasceu no Vale do Silício, está baseada aqui. E uma das coisas que ele me disse que ele não contrata... para ele não interessa se a pessoa tem formação na área ou não. Ele não contrata por causa disso. Se o cara é autodidata e sabe programar, ele vai contratar. Independente de ele ter uma formação superior ou não. E ganhando bem. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. A segunda coisa que me chamou a atenção, eu fui numa outra EdTech que dá cursos livres. Né? Eles estão dentro do espaço de coworking. Então, só a experiência que você de estar lá, interagindo com outras startups, né? Para quem foi no coworking, é muito legal o ambiente. Dá vontade de você ficar lá, né? Pô, eu quero trabalhar aqui é muito legal. Né? Inclusive tem chopp todo dia. Tem chopp todo dia, enfim. O ambiente é muito legal. São 2 sócios. Um trabalhou muito tempo em instituição de ensino, ele falou, cara, eu cansei de trabalhar em instituição de ensino, porque para fazer uma reunião eu tinha que beijar a mão de 8 pessoas para colocar todo mundo dentro da sala para discutir alguma coisa. Hoje eu consigo fazer as coisas com muito mais agilidade e eu formo pessoas, eu preparo pessoas que saem da educação superior com uma formação deficitária. Então o cara chega no mercado de trabalho, ele não tem aquela formação e ele vem aqui, né, e faz o meu curso para se adaptar ao mercado de trabalho. Então ele chega na empresa e fala assim, qual o problema de vocês? Olha, ele tem essa deficiência. Então vou preparar um curso para atender essa sua necessidade. E isso foi uma coisa também que chamou muita atenção, né? Foi todos os pró-reitores, o reitor, nós fomos lá conhecer, conversar com ele, ter esse diálogo. E outra coisa que ele faz, ele escolhe os professores. Então ele pega o aluno dele, o melhor aluno, e ele faz o convite para aquele aluno se tornar um professor. Porque está dentro daquela cultura e daquilo que ele imagina que seja o ideal para a startup dele. Diante disso, e seguindo aqui a sua apresentação, como é que você imagina como vão estar as instituições de ensino daqui 30 anos se nós continuarmos nessa pegada? 30 anos não, em 2030. Menos. Gente, olha só. Na inovação, a gente tem um lema, que é assim, eu vou fazer com as pessoas, sem as pessoas ou apesar das pessoas. Se eu puder construir uma coisa dentro da universidade, né, com todo mundo trabalhando, cara, vamos. Isso é ótimo. Mas em determinados momentos, gente, que eu tenho que fazer sem o setor A, setor B, setor C, fulano, beltrano. Né? Eu não estou numa ponte física, eu tenho que beijar a mão de todo mundo até chegar no Papa Francisco. Eu estou numa escola privada. Então, de alguma forma, eu preciso beijar só 2 mãos. Né? E, eventualmente, beijar nenhuma. E aí, e tem uma outra questão. Às vezes, para inovar, gente, a gente vai ter que atropelar um pouco os medos, as angústias e etc. Agora, eu sou formado em relações internacionais. Relações internacionais, basicamente, são de 2 naturezas: cooperação ou conflito. Eu não escolhi o caminho da diplomacia. Eu sou especialista em guerra, guerrilha, terrorismo e arma de destruição em massa. Então, às vezes, gente, eu fiz 2 coisas na universidade, contando segredos, né, como se tivesse segredos. Mr. M da educação. Né? Eu chegava nas escolas do grupo e falava assim, gente, vamos fazer isso, é lindo. Aí as escolas, não. Aí os professores, não. Os diretores, não. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer assim, gente, olha, escola tal, olha que negócio legal. Tem tudo a ver com vocês. Vão fazer? Vão. Eu pago tudo. Vocês vão fazer um laboratório aqui, colocar impressora 3D, etc. Vou. Aí eu montava numa escola. Aí a outra virava e falava assim, por que tem na dele e não tem na minha? Gente, lidar com a vaidade humana. E eu comecei a fazer assim, faço uma coisa aqui, um piloto ali, faz super bem sucedido, uau, piloto lindo lá na UNA, piloto lindo na Sociesc, no UniBH, e a outra, eu quero também. E aí, eu levei todo mundo. Lidando com uma coisa básica do ser humano, a vaidade. Não é que professor, né, somos altamente vaidosos. Isso foi um aspecto interessante. A segunda é a estratégia de guerrilha. Eu não vou atacar o core. Eu não estou preparado para atacar o core. Então, eu vou fazer como um bom mineiro ou como uma boa guerrilha, atacando pelas beiradas. E aí, de repente, alguém olha para lá, eu falo, olha para cá. Aí ele olhava para lá, eu mudava aqui, mudava ali.
De repente, gente, eu envolvi a escola toda e nós mudamos currículo, nós mudamos formação de professores. A gente tem um consórcio de formação de professores. Eu odiava quando me chamavam de facilitador. O professor do futuro é um facilitador. Eu falei, eu, facilitador? Eu sou professor, cara. Que facilitador o quê? Mas no limite a gente facilita, ou dificulta, né, o processo de aprendizagem. Então, eu fui criando alguns mecanismos com alguns colegas de ir mudando essas coisas. Olha, você não é um facilitador. Aí, quando o pessoal da Finlândia, que a gente tem um convênio hoje com a Universidade de Tampere, a gente forma hoje professores junto com os finlandeses, da Anima lá. Os finlandeses falam assim, porque o professor é um facilitador. É isso aí. Foi o finlandês que falou, né? Não fui eu? Então, assim, a gente foi quebrando essas coisas aos poucos. As universidades, imaginar um grupo como o meu, gente, não é um barco, é um transatlântico, é um Titanic. Só que a gente lança essas lanchas e esses jet skis e vai explorando. Só que a organização ela tem que ter o mínimo de paciência, que nós vamos perder algumas lanchas, nós vamos perder alguns jet skis, nós vamos às vezes bater no iceberg, né, ficar lá na frente, lá, tipo Titanic. Pode ser que esteja afundando a escola. Eu criei um prêmio, que eu vou lançar esse ano ainda, que é como destruir a Anima nos próximos 5 anos. Quem trouxer as melhores ideias para destruir o modelo educacional que a gente tem, vai ganhar um prêmio. Porque vai me aliviar o quê? 10 anos de pesquisa. E olha que a gente erra pra caramba, né? Então, assim, a gente já sabe, alguém vai trazer para a gente os problemas. Eu não trato a escola A, B ou C de forma diferente. Mas às vezes eu digo assim, gente, olha só, vocês vão me desculpar, mas eu não estou na inovação à toa. Mas eu também não estou na sala de aula à toa. Eu nunca saio da sala de aula. Porque eu sei que as coisas que eu crio lá, muitas vezes não chegam na ponta. E aí eu vou tentando decifrar onde que não chegou. E aí eu vou atrás das pessoas. Aí eu vou fazendo essa também, gente. Eu fiz um doutorado que começou como serviço secreto. O meu mestrado é sobre guerrilha árabe. E o meu doutorado era sobre serviço de inteligência, espionagem. Então, eu fui usando isso um pouco para testar esses movimentos. Se a gente... como é que vai ser a escola 2030? A maioria das escolas, gente, vão fazer uma imagem. Vai estar um MEC e um monte de gente pendurada no MEC. Desesperada assim, não desregula, não desregula. Enquanto algumas vão olhar assim e falar, MEC? What the hell is MEC, né? Como diz o americano. Então, assim, com todo respeito, tá, gente, ao MEC. Vão ter escolas em 2030 exatamente no mesmo modelo. Ancoradas, fazendo lobby, porque no Brasil não chama lobby, chama propina, para manter as coisas como elas estão. E vai ter um monte de escola, gente, que vai já ter mudado. Pode ser que a Anima, às vezes eu falo com o pessoal da Anima assim, gente, os chefes, esse modelo tal qual a gente conhece vai morrer. A questão é saber se vai morrer em 5 anos, 10 anos, 20 anos. Nós temos hoje uma janela de oportunidade gigantesca para testar os novos modelos. Pode ser que a Anima chama Anima Educação, pode ser que daqui a 20 anos chama Anima, sei lá, pão de queijo. Ela não vai vender educação, ela não vai trabalhar com a educação, ela pode ter mudado. A gente tem uma discussão hoje sobre uma plataforma de mentoria que pode se tornar um puta business. O aluno está procurando mentor, gente. Ele não está preocupado com o professor conteudista. Então, se eu sou um mentor de startup, eu estou ajudando um aluno a fazer meu negócio. A gente hoje está abrigando 18 startups. Aí viraram para mim e falaram assim, essa startup é de quê? Essa startup chama PET 3D, fazer propaganda dos meninos. Eles fazem próteses e órteses, impressora 3D para animais, para evitar amputações e tudo mais. São 3 alunos da UFMG que estão dentro do meu laboratório, usando o meu equipamento de graça. Por que eles estão lá? Porque eles ajudam os meus alunos de veterinária. A contrapartida é educacional. Eu não quero ganhar dinheiro com os caras. Eu quero que eles ajudem sendo mentores dos meus alunos. Eles são mais importantes professores para os meus alunos do que muitos professores que eu tenho lá em sala de aula. Então, mudar essa lógica. Mas vai ter muita gente penduradinha no MEC, eu acho ainda. E eu provavelmente já terei sido demitido. Tem um dado interessante que é do Our World in Data. É um site que compila um monte de estatística
e dá algumas projeções. Lá diz que o Brasil, em 2050, terá apenas 2% da população sem nenhuma educação. Então, você imagina que 2050, 2030 está quase aí. Para a gente ter 2% só da população sem nenhuma educação, gente, imagina o tamanho do desafio. E aí, puxando o gancho, Rafão, que educação será essa? Com certeza não será essa atual. Para atingir esse número de pessoas, gente, sendo que só 13% ingressa hoje no ensino superior, como é que a gente resolve isso? Né? Como é que, de fato, se em 2050 a gente só vai ter 2% sem nenhuma educação, que modelo que vai surgir que vai realmente atender a todo mundo? Por exemplo, o Rafão falou que o modelo, a spin-off lá, atende os alunos que não querem ficar em sala de aula. É exatamente isso. Né? Quantas pessoas estão sendo deixadas para trás porque o modelo não atende mais, e elas vão encontrar isso aonde? Elas vão em que lugar? Né? Os jovens hoje, quando eles querem fazer alguma coisa à tarde, onde eles vão? À tarde. Não tem balada à tarde. Às vezes até tem, né? Às vezes tem. É. Eles vão para onde? Fazer o quê, gente? Ficam em casa. Né? Então, acho que o Brasil, acho que talvez em outros lugares, carece de espaços em que as pessoas possam aprender coisas diferentes em qualquer momento. Às 3h30 da madrugada, eu quero aprender alguma coisa, eu vou aonde? Posso ir nas plataformas digitais. Mas se eu quiser fazer isso presencialmente, usando os ativos já disponíveis, uma universidade, por exemplo, está lá, está disponível. Né? Então, o desafio que o Rafão coloca de o que a gente vai fazer com esses ativos todos no futuro? Cara, tem que dar um destino para isso. Bom, a gente tem mais 5 minutinhos para fazer mais uma pergunta, se alguém tiver uma pergunta. Mais uma pergunta, só não teve nenhuma aí. Não teve nenhuma. Professor Moré? Professor Moré levantou a mão ali. Bom, primeiro é um grande prazer te rever, Rafael e Tiago. Eu venho pesquisando um pouco toda essa questão da inovação e sei que é complexa. Como você tem uma visão já internacional, eu queria que você mostrasse alguns exemplos de instituições próximas às nossas que estão caminhando nessa direção. Porque a gente sempre coloca exemplos, sei lá, Escola 42 ou Chaos Pilot, mas aí são modelos bem diferentes. Quem já está próximo de fazer a inovação, que poderia ser modelos a seguir para instituições que dependem muito do MEC, que ainda tem uma série de questões. Então, e te coloco uma outra... Pode não. Por exemplo, há escolas, como por exemplo as escolas dos jesuítas da Catalunha, que eram tradicionais, iam bem no MEC, no Enem, e decidiram mudar por dentro. Consultaram toda a comunidade, fizeram um projeto. 2013 mudaram até 2020 e estão mudando internamente de uma escola por disciplinas para escola por projetos. Então, eles não fizeram um spin-off, eles fizeram uma mudança total, envolvendo a todos. Queria saber... Professor, isso é interessante, é igual quando um aluno de administração, a gente vai dar aula para ele e a gente só fala de casos assim, Google, IBM, né? E ele fala, poxa, mas e os casos que têm a ver comigo? Eu tive a oportunidade, no primeiro ano de inovação, eu visitei MIT, Stanford, Olin College, Babson College, NYU, né? A nata dos Estados Unidos. No segundo ano, eu visitei Inglaterra, França e Rússia. E foi na Rússia, porque a gente não olha para a Rússia, né? Agora a gente está olhando por causa da Copa do Mundo. Foi na Rússia que eu vi os modelos mais parecidos com o modelo brasileiro, de estudantes que trabalham o dia inteiro, que são os meus estudantes, que estudam à noite, que são assalariados, que vêm de uma... Os russos têm um pouco mais de tradição, principalmente em belas artes. Então, eu visitei algumas escolas na Rússia que parecem muito com o modelo brasileiro. E que me abriu a possibilidade de olhar para as escolas indianas. E aí na Índia tem um sistema educacional interessante, porque tem desde uma federal tecnológica, até a escola particular, até a escola do governo e tal. E eu identifiquei algumas na Índia,
E elas estão fora dos núcleos principais, de Nova Delhi, né, de Bangalore, que é muito voltado à tecnologia, e na China, que eles estão testando agora os modelos híbridos. Então, assim, as universidades chinesas ainda são muito tradicionais, Tsinghua, mas eu, por exemplo, conheci uma escola que chama Universidade da Moda de Pequim. Eles pegaram a cadeia da moda inteira e colocaram dentro do currículo. Então, o aluno, ele não estuda só a moda ocidental e oriental. Ele estuda tecnologias de fabricação, ele estuda teorias de materiais, e eles vão montando, de uma maneira super flexível, a trajetória deles. Aí eu achei muito interessante, porque eu cheguei na China e eu falei, não, que eu sou representante de um grande grupo educacional brasileiro. Mas grande quanto? 100 mil alunos. Ah, é que a gente trabalha com 2 milhões. Aí eu mudei meu discurso. Então, assim, os modelos que eu mais vi, professor, são os chineses, não das principais universidades, que eles copiam exatamente o modelo americano, mas daquelas que elas não são privadas, obviamente, pelo modelo chinês, mas elas estão ali atendendo segmentos específicos da mudança industrial chinesa. E as escolas comunitárias indianas, que elas trabalham muito no modelo à distância. Porque para você atingir determinadas regiões na Índia, gente, só com ensino online. E aí, o modelo sul-africano, pensando em BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China. O modelo sul-africano reproduz o modelo europeu. Então, os lugares que eu identifiquei mais semelhança ao Brasil foi Rússia, Índia e China. E aí, professor, a gente tem os e-mails, né? A gente está muito tempo. Eu te passo todas as universidades que eu visitei, qual é o modelo, e a gente pode discutir mais. Mas Rússia, Índia e China, não nas principais universidades, que eles copiam os europeus e americanos, nas inferiores, vamos dizer assim, eles têm um modelo muito semelhante com o nosso. Bom, eu queria agradecer o Tiago, queria agradecer também o Rafael. Espero que vocês tenham gostado, gostei bastante. E agradecer a Beth também por essa oportunidade de trazerem vocês aqui para compartilhar um pouco, tá bom? Muito obrigado aí.